Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui no meu canal. E hoje eu vou contar um pouquinho da história de Jonas. Em Jonas capítulo 2, versículo 1, diz assim: Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Então, Jonas ouviu a voz de Deus e Deus falou com ele para ele ir para a cidade de Nínive pregar a palavra. Mas Jonas fugiu da voz de Deus. Tentando fugir da voz de Deus, Jonas pegou uma embarcação, pegou um barco e foi para Tarsis. O que aconteceu? No meio lá da viagem houve uma grande tempestade e Jonas estava lá dormindo no meio da viagem, bem tranquilo, e estava acontecendo uma tempestade. E aí um dos homens que estavam lá na embarcação foi lá e chamou Jonas e perguntou o que estava acontecendo com Jonas, que Jonas estava lá bem tranquilo dormindo enquanto estava acontecendo aquela grande tempestade. E aí Jonas acordou e Jonas, teve grande temor, porque Jonas sabia que Jonas é que estava causando aquela tempestade. Ele era o causador, porque ele estava fugindo da voz de Deus. Ele estava tentando fugir do que Deus tinha, colocado no coração dele. E aí, o que acabou acontecendo é que Jonas foi lançado ao mar. Jonas foi lançado ao mar e aí a tempestade cessou. E aí aqueles homens que estavam na embarcação tiveram grande temor a Deus, porque viram que até o mar Deus fazia acalmar. E aí Jonas foi parar na boca do peixe. E aí o que aconteceu? Jonas ficou 3 dias na boca do peixe. E Jonas, a palavra de Deus conta que Jonas ficou lá na boca do peixe e Jonas, não diz se Jonas se ajoelhou na boca do peixe. Jonas estava dentro, como Jonas estava dentro da boca do peixe, Jonas não tinha como se ajoelhar lá dentro do peixe. Mas a palavra de Deus conta que Jonas orou. Então não importa qual as circunstâncias que você esteja. Como diz a palavra, Jonas orou. Então, o que Deus quer nos dizer hoje? Que não importa a forma, a maneira como você ora, mas o que importa é que Jonas orou. E o que importa é que eu e você, a gente ore a Deus. Independente de ser de joelhos ou de pé ou sentado, Jonas orou. Assim como nós devemos orar a Deus. E aí Jonas, quando Jonas orou, aqui diz assim no versículo 2: Na angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então Jonas clamou ao Senhor e Deus respondeu a Jonas. E Jonas foi lançado para fora da boca do peixe. Então, o que isso representa na nossa vida? Quantas vezes tudo está dando errado, Tudo que a gente coloca a mão está dando errado. A gente precisa parar de querer fazer a nossa vontade e parar e ouvir a voz de Deus. A gente precisa silenciar e ouvir a voz de Deus. O que está acontecendo? Que está tudo dando errado. O que está acontecendo se eu busco a Deus e está tudo dando errado? Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não escutamos a vontade de Deus. Então que a gente venha parar para refletir a história de Jonas. Será que a gente está no caminho que Deus quer que a gente esteja? Ou será que a gente está indo para o lado contrário que Deus quer que a gente vá?
Então que a gente pare, tire um momento para refletir o que a gente tem feito. Porque Deus, Ele chama a gente. Cada um tem um chamado. Uns são chamados para ser empresários, uns são chamados para ser jogadores de futebol, outros são chamados para ser artistas, pintores, desenhistas, mas outros são chamados para levar o Evangelho. E será que a gente tem ouvido a voz de Deus? Qual é o chamado que Deus tem para nós? Porque a gente muitas vezes quer fugir do que Deus tem para nós, quer fugir daquilo que Deus quer que a gente realmente faça. E a reflexão que eu quero deixar hoje é: você tem escutado a voz de Deus? Você tem se colocado e pedido direção para Deus, para que lado você deve ir? Ou você tem ido na direção que tu quer e as coisas não têm dado certo? A gente precisa, como Jonas. Jonas foi parar na boca do peixe, porque Jonas achou que era difícil talvez pregar em Nínive e ir para Tarsis era mais fácil. Mas se Deus coloca nas nossas mãos o mais difícil para fazer, é porque Ele sabe, Ele é quem nos capacita para fazer aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então nada é difícil, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá condições de fazer as coisas para Ele. Então nada é difícil. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, nada é difícil. E a gente sente paz quando a gente está fazendo algo para Deus, que a gente está... Como que eu vou saber se eu estou ou não estou no centro da vontade de Deus? Deus traz paz para o nosso coração. Deus traz paz para nós, naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes, eu comecei esse canal e eu parei, fiz um vídeo, depois não fiz mais, aí depois passou mais um tempo, eu fiz mais um vídeo, mas eu não estava me dedicando como eu deveria de me dedicar para trazer as mensagens. E Deus estava sempre me incomodando. Mas a partir do momento que eu fiz o propósito com Deus, eu vou fazer. Independente que tenha uma pessoa, se para essa pessoa Deus está alimentando uma pessoa, eu vou fazer para essa pessoa. Porque uma alma é importante para Deus. Se tiver 2 pessoas, amém. Porque essas 2 pessoas, elas têm valor para Deus. Então, eu comecei a me dedicar de verdade para trazer as mensagens. E agora eu estou sentindo paz no meu coração. Porque antes eu não tinha. Eu sabia que eu precisava fazer algo mais para Deus e eu não estava fazendo. E agora eu estou em paz. Toda vez que eu faço uma mensagem, que eu cumpro o meu propósito com Deus, eu estou em paz com o meu propósito com Deus. Independente de ter uma, de ter 2, de ter milhões de pessoas, a gente precisa perseverar e precisa acreditar nas coisas que Deus coloca no nosso coração, porque não importa se é o mais difícil, Deus vai nos dar condições. E se Ele deu a determinada tarefa para você fazer, Deus vai te capacitar para fazer essa tarefa. E nós não precisamos temer nada, porque Deus é que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer as coisas que Deus deseja que a gente faça. E tudo que a gente faz, que está na vontade de Deus, a gente sente paz no que a gente está fazendo. Então, que a gente não seja mais como Jonas, que foge da voz de Deus.
que a gente não vá parar na boca do peixe, que a gente não vá passar por situações desagradáveis e desconfortáveis, porque a gente está fugindo da voz de Deus, mas que a gente venha parar e ouvir, porque às vezes os nossos problemas são resultado da gente não parar, orar a Deus, escutar a voz de Deus e seguir a direção que Ele nos dá. Amém? Então, aqui Jonas desobedeceu a voz de Deus. E eu queria deixar para você, ouça a voz de Deus. Ouça, porque a voz de Deus, a voz do Espírito Santo é para mim e para você. A voz do Espírito Santo é para todo aquele que está disposto a ouvir ao Senhor. E aqui diz: na angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, que eu não sei qual é a tua angústia, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E não importa qual for a tua circunstância, ore, porque Jonas apenas orou a Deus em sinceridade, de verdade, de coração aberto. Jonas orou a Deus e Jonas foi lançado da boca do peixe. E aí Jonas foi para a cidade que Deus destinou ele para pregar o evangelho, que era Nínive. Então que você pare, que eu pare e a gente reflita sobre o que Deus realmente quer para nós, o que realmente Deus tem para mim e para você, e que a gente escute a voz de Deus. E que se a nossa embarcação ela está turbulenta, se a nossa embarcação ela está no meio da tempestade, é porque algo está de errado, algo está acontecendo de errado. Então que a gente venha abrir o nosso coração para Deus. Amém? Hoje era isso que eu tinha para falar. Fiquem com Deus. Então, se você foi tocado, se você sentiu no seu coração, compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que essa mensagem chegue mais longe. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima mensagem.